A operação fim de ano da Polícia Rodoviária Federal, que aconteceu no período de 20 de dezembro até 2 de janeiro, terminou às 0h de hoje. Para falar sobre o balanço, aqui comigo, o inspetor Moisés Alves, chefe da Delegacia Regional da Polícia Rodoviária Federal em Jataí. Inspetor, um final de ano aparentemente tranquilo nos trechos das rodovias federais que cortam a nossa região. Sim, apesar do número de acidentes, não tivemos nenhuma vítima fatal. Então podemos dizer que foi relativamente tranquilo, pelo menos em relação a vítimas fatais durante esse período. Então nós tivemos aí um número 10 acidentes, cerca de 10 acidentes ocorreram aqui, principalmente na BR-364. Nós tivemos aí um período de chuva e isso acaba contribuindo para que os acidentes ocorram. É evidente que não é um fator que determina, mas é um fator que contribui, porque infelizmente os condutores continuam dirigindo no período de chuva como se eles estivessem dirigindo na rodovia seca e acabam rodando o veículo, capotando e sofrendo ferimentos. Mas foi uma operação relativamente tranquila se a gente comparar com o período de festas e até mesmo com o período do mesmo período do ano passado. Inspetor, apesar de a operação fim de ano ter se encerrado, é importante também a gente estar lembrando o motorista que a Polícia Rodoviária Federal continua com a fiscalização intensa, até por ser também um período de férias escolares. Na realidade, é bom lembrar ao condutor que não é apenas nos feriados que a Polícia Rodoviária Federal desenvolve suas operações. Nós trabalhamos dioturnamente. Então, neste momento, em algum ponto da rodovia, a viatura está fiscalizando, está verificando as condições do condutor, de veículo, e isso é bom que o condutor tenha sempre em mente. Não é apenas nos feriados que a polícia desenvolve os seus trabalhos. Ele simplesmente é intensificado, ele é voltado com um outro foco, com um foco mais de reprimir os excessos que é feito nas operações. Então é bom que o condutor saiba que as operações elas apenas têm um reforço em algum ponto crítico, mas o trabalho ele continua. Durante esses dias de feriado nós tivemos mais de 200 pessoas flagradas no excesso de velocidade e não tivemos mais por problemas técnicos, por problemas de tempo, mas esse número é um número expressivo se a gente for analisar. E essa operação com radar fotográfico, ela continua, ela é diária. Então é bom que o condutor realmente tome bastante cuidado, dirija realmente observando a sinalização e obedecendo, não é apenas observar, é obedecendo a sinalização que existe na via, para que ele não incorra numa infração, não seja autuado, não tenha o seu veículo retido, sua CNH retida. Então esse é um alerta que nós fazemos sempre. O trabalho da PRF, ele é dioturno, ele não termina com o final do feriado, ele não termina com o final do ano. Nós continuamos, nós estamos agora, juntamente com a Operação Fim de Ano, que termina hoje, nós estamos com a Operação Rodovida. A Operação Rodovida é uma operação nacional lançada com o governo federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério dos Transportes, voltado para a redução de acidentes. Então é um trabalho que une tanto o governo federal, os estados e municípios na fiscalização, não somente na rodovia, mas também nas cidades. Inspetor, até voltando aqui um pouquinho, principalmente para o nosso público telespectador que está nos acompanhando neste momento, a questão do radar fotográfico a que o inspetor se referiu há pouco. Quais unidades da região, além aqui de Jataí, dispõem desse radar fotográfico em Goiás? Todas as unidades. Nós temos radares, foram comprados pelo departamento, cerca de 130 radares e distribuído a todas as delegacias da PRF. Então toda delegacia ela possui um radar e em algum trecho, em algum ponto da rodovia, o usuário, o condutor, está sujeito a ser flagrado. Então, principalmente, nós temos aí um alerta grande, principalmente para a duplicação de Jataí até Rio Verde, que é o primeiro trecho, vamos dizer assim. É bom que os condutores realmente fiquem muito alertas. Esse radar, ele provavelmente será constantemente usado, tanto aqui em Jataí quanto em Rio Verde e Goiânia, nesses trechos de duplicação. Nós temos muitos acidentes ocorrendo nas duplicações. E em virtude dessa confiança que o condutor adquire de achar que a pista duplicada reduz acidente, muito pelo contrário. Ela, em um primeiro momento, ela pode até reduzir, mas posteriormente ela aumenta porque o excesso de velocidade é o grande causador de acidentes e acidentes com vítimas fatais. Então, esse radar será constantemente empregado nesse trecho de duplicação. É bom o condutor estar sempre atento, inspetor, no sentido de que
após talvez ter sido flagrado por esse radar aqui em Jataí, ele possa ser flagrado também em Rio Verde, Goiânia ou assim sucessivamente e de repente estar até perdendo a habilitação dele. Exatamente, ele pode cair numa situação dessa. Ele ser flagrado, ser autuado aqui, daí a 1h30 autuado em Rio Verde, mais 1 hora, 2 horas em Goiânia. E ele pode terminar a sua viagem com a sua CNH, que provavelmente será cassada. Então é um risco que ele corre, então por isso o alerta que nós fazemos. Eu já verificamos aqui de Jataí até Rio Verde, nós temos vários pontos em que a velocidade é 80 por hora. Por que essa questão? Porque são curvas, são pontos críticos, são locais mais perigosos. Então, por isso a redução de velocidade. A placa determina a velocidade. Então, existem algumas placas de 100, algumas placas de 110 e algumas placas de 80. Eu recomendo e oriento aos condutores que realmente obedeçam a sinalização. A velocidade da via é sempre a última placa encontrada pelo condutor. Ele passou numa placa de 80, até que ele encontre outra placa, essa é a velocidade regulamentada. Ele passou de uma 110, até a próxima placa a velocidade seria 110. Então é bom que os condutores verifiquem isso, porque muitas pessoas estão sendo autuadas porque acreditam que a velocidade na duplicação é 110 km por hora para veículo de passeio e 90 para os demais veículos, e não é. A velocidade é o que diz a placa naquele trecho, entre uma placa e outra. Essa é a velocidade permitida para aquele local. Inspetor, a gente agradece pelas informações e fica a dica aí, então para o motorista seguir as orientações repassadas pelo inspetor. Muito obrigado, um feliz ano novo. Eu desejo a todos um feliz ano novo, que esse 2014 nós tenhamos um número menor ainda de acidentes do que tivemos em 2013. Nós já tivemos um número menor de acidentes no nosso trecho em relação a 2012. Pequeno número, coisa pouca, mas é um número. Então, acredito que estamos ainda fazendo alguns balanços para fechar esse final de ano, mas pelo levantamento que já tínhamos feito, acredito que até mesmo o número de pessoas mortas na rodovia foi menor do que o ano passado, do ano de 2012. E nós esperamos que para 2014 isso também ocorra. Mas para isso acontecer, nós precisamos da consciência do condutor. Sem ela, sem a obediência à legislação, sem o cuidado do condutor, nós não teremos esse número reduzido. E isso é o que nós esperamos, que realmente durante esse ano os condutores tenham mais consciência ao volante.